a briga aqui dos fones sempre cada vez é um pouco mais intensa e também interessante. Hoje a gente tem um fone aqui que ele termina sendo... tem um conjunto que acaba sendo uma obra de arte. E quero falar algo bem específico aqui pra galera que acaba falando mal de fone Basshead. Vamos! O fone é o BGVP Melody. Esse fone aqui quem me mandou foi a Yayo Tiger. Já, né, a galera, pô, parceiraça aí que sempre manda esse fone. Sempre dá um descontinho. Não aqueles... desconto gigante, né? Não recebo, lá de vez em quando eu recebo algum fone grátis aqui para poder testar, mas tem a galera aí que sempre me ajuda com um descontinho que já termina sendo uma grande ajuda. Também temos os membros aqui do canal, você que vai se inscrever, que não é inscrito no canal, que vai se inscrever, vai fazer essa ajuda, vai dar essa ajuda aqui pra gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, que é o link de acesso desse fone lá no AliExpress. Falando da apresentação desse fone, é uma coisa linda, ok? Vamos falar primeiro do fone e depois a gente fala do som. Sobre a apresentação, é linda. A caixa, os seus acessórios, né? Uma caixa bonita, grande, bem sólida. Quando você abre ela, ela conta com 7 pares de ponteiras de silicone. Também tem um par de ponteira de memória. No caso, as de silicone são dois tipos, né? São as 3 que são chamadas Vocal Ear Tips, que elas são um pouquinho mais abertas, que vai ter uma maior abertura nos médios e nos agudos. E depois tem as 3 chamadas Bass Ear Tips, que vai ter uma definição um pouco maior nos graves, um pouco de recorte nos agudos. Ele também vem com uma plaquinha com 3 pares de bocais, que é possível fazer uma leve alteração na afinação, porque muda a composição, né, do filtro, então ele corta algumas que outras frequências, então termina deixando passar. Ele não adiciona, ele corta, porque não é nada ativo, é tudo de maneira passiva. Então se você, por exemplo, cortar os agudos, vai aparecer muito mais os graves e os médios. Se você cortar os graves, vai aparecer um pouco mais os médios e os agudos, mas é que ele vai cortar, não é que ele vai adicionar. Sempre, né, tudo que faz essas alterações são de maneira passiva. O cabo é um capítulo à parte, né, onde é um cabo modular, que você pode ali fazer essa troca de 2.5, 3.5, 4.4, que no caso 2.5 e 4.4 são balanceadas. O fone, no caso, também ele é lindo, né? Ele tem esse desenho que se chama muita atenção, que é hexagonal, que tem alguns detalhes ali, né? De vermelho do lado direito, azul do lado esquerdo. Tudo isso por uma média de 550 a 580 reais. Esse fone aqui eu vou deixar ele à venda. Na verdade eu já mandei ele pro Brasil, não tô com ele aqui porque eu já mandei pro Brasil. Tá lá com o Matheus Fleit, né? O cara que ele é parte aqui do canal. E caso você compre ele, eu vou vender ele por 450 reais com frete incluído, ok? Então se você quer esse fone, e vai receber aí, dependendo do lugar que você tá, você pode receber até em 2 dias. E livre, né, de ser taxado caso você mande, porque é uma caixa grande, então acaba meio que crescendo o zóio da galera lá da aduana. Então se você quer pegar esse fone, você gosta, se você primeiro assiste, né, depois você entra em contato comigo aqui, entra no grupo, tem meu WhatsApp aqui embaixo, entra em contato comigo que eu posso enviar esse fone para você. Falando sobre o som dele, ele acaba sendo bastante dinâmico devido às diferentes ponteiras, né, que ele tem, e também esses 3 bocais. E também não só isso, porque você pode trocar de 3.5 para 4.4 e aí você vai utilizar também de um amplificador um pouco mais forte, que vai te dar uma percepção também diferente. Então ele é um fone que ele vai ter muito dinamismo. E é algo que eu sempre falo aqui, é um fone, é uma coisa boa e ao mesmo tempo ruim. Pelo seguinte, eu sou baixista e baixista sempre tem um problema com baixos ativos. Por quê? Se você pega um baixo passivo, ele tem volume e tone, e você liga no amplificador e já era. Se você tem um baixo ativo, ele tem médio, tem grave, tem agudo, tem alguns que tem reforço de grave, tem alguns que tem chave de médios, e por aí vai, além do mais do tone. Aí você passa por um pedal que tem médio, grave e agudo, aí você manda pro som, né, pra mesa, ou manda para o amplificador primeiro, que também vai ter médio, grave e agudo, depois você manda para uma mesa. Então aí você já passou por 3, 4 estágios que, se você sabe colocar tudo de maneira correta, fica sensacional, porque você tem um dinamismo muito grande. Se você não sabe, fica uma nhaca, que a maioria das pessoas quando está começando não entende muito bem como funciona e joga tudo no talo e fica uma porcaria, ok? Então sempre eu falo, coisas que você tem assim de maneira muita versatilidade é legal para quem
sabe o que que é. Para quem não sabe o que que é, fica uma porcaria. Que às vezes melhor você pegar um baixo, por exemplo, um Precision, que só tem o volume, o tone e um captador, né? Que aí, pronto, vai, manda o som que sai do baixo, o som mais natural, e o cara da mesa lá, ele equaliza e acaba tendo muito menos problema. Então fique sempre com isso em claro. É legal? É, mas sempre vai testando ali para você poder encontrar o seu gosto, para ver se vai se encaixar ou não. Falando dessas mudanças, né, e também essas mudanças, algo que eu anotei aqui que eu acho bem interessante pelo seguinte. Ele tem essa mudança, né, ele vai mudar ali, mas para quem sabe, quem vai entender também, né, porque é a mesma coisa você pegar, ele não vai ser a água pro vinho, ok? Ele vai ter uma que outra alteração, sim, vai mudar algumas questões técnicas, sim, mas não é água pro vinho. De água pro vinho a gente entende, mas você pega de um vinho Malbec para um vinho Cabernet, só quem entende de vinho vai entender a diferença. Para outras pessoas é apenas um vinho seco. A assinatura em si desse fone, ele é um fone em V com graves fortes. Já falei que é um fone para basshead. Quanto a essas plaquinhas, né, ele vai ter 3 opções: Hi-Fi, balanceado e pop. Se você utiliza o Hi-Fi, ele vai ter uma sonoridade um pouco mais... Vai ser Hi-Fi, realmente, né? Ele não vai ter os agudos tão fortes. Vai ser um pouco muito mais plano. O balanceado, por mais que fala balanceado, ele acaba subindo um pouco mais os agudos e um pouquinho mais os graves também. E o pop, aí é gravão, torando mesmo, porque seria o bass, certo? Então essas são as 3 opções. Tem muita gente que acaba gostando do pop, né? A galera que não é tão audiófila, então é sempre bom pegar e testar ali, porque você tem essas opções. Falando eu acabei testando um pouco mais a versão Hi-Fi, porque depois a gente sabe que o pop é que vai aumentar mais os graves, e já vou falar um pouco, hoje eu vou tirar o baixo ali, vou conectar e vou dar um exemplo aqui para você entender por que não tem detalhe, ok? Ele tem um grave que toca bem, tem uma boa pegada, para quem gosta, né, coloca a mentalidade, fone, bass head, fone, bass head, fone, bass head, não tá falando de um antimóticos aqui, então quando eu falo bom, é legal, desde um fone bass head e não desde um fone plano, beleza? Podemos seguir? Beleza, seguimos, né? Fone com bom grave, uma boa pegada, dá um bom punch. E se você coloca na função pop, talvez ele perde um pouco esse detalhamento, acaba meio que invadindo um pouco mais as frequências médias. Porém, a função Hi-Fi acaba sendo forte, porém não transmite tanto isso. Os médios vai estar um pouco mais recuado, sim, porém da mesma maneira ele acaba soando muito bem. Você pega ali solos de instrumentos, de guitarra, de violinos, de sax, que tem muita frequência média, vai tocar bastante bem também. Os agudos são super claros, são limpos, né, de uma maneira que também toca de uma maneira bem definida. Porém, né, como eu falei, é um fone bastante versátil, vai demorar muito, vai depender muito de questão que você está ouvindo. Hi-Fi, você vai ter um pouco menos de grave, uma boa presença dos médios e os agudos cristalinos sem ser exagerado. Os balanceados acabam não mudando muito, né? Porém, o sinal acaba pegando um pouquinho mais esses agudos e um pouquinho mais o grave. E o pop, como eu falei, pum, solta as rédeas ali e bora pegar grave. Se vai ter definição, não sei, mas que vai tocar forte, vai. O sound stage dele é um sound stage bom, uma imagem legal também, né? E o detalhamento é legal. Eu vou mostrar agora, não, vou terminar de gravar aqui, porque depois eu preciso conectar tudo, usar outro microfonezinho aqui, mas vou te dar um exemplo. O porquê que fones basshead não soa com a boa definição. Quero trazer um grave de baixo, né? Para você ver como é que funciona na prática. Vou mostrar na prática aqui, tive que baixar um pouco aqui para poder pegar o baixo. Mas tô por aqui, que pelo menos importa, dá para ver o baixo. Vou fazer um acorde aqui das frequências graves e depois vou fazer aqui nas frequências agudas sem mexer em nada aqui no grave, médio e agudo, porque esse é um baixo aqui que ele é ativo, então muda alguma coisa aqui, mas eu não vou mexer, né? Ele tá aqui no som como se eu estivesse tocando a música. Ok? Então vamos lá. Vou fazer uma sequência aqui em si, né? Para poder pegar o gravão. E aí você vai ver que no grave não tem definição nenhuma. Quando eu passo para agudo, muda totalmente. Então, esse aqui, ó.
nada, ok? Então, tô aqui em Si, subo uma oitava, subo outra oitava. E vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Entende? Que quando você vai para as frequências graves, não tem como soar muita coisa grave e que soe limpo, que soa com detalhe. Eu não mudei nada aqui. Ó. Se eu colocar mais agudo, tiro agudo, ou não mudei chave de grave. Normal, ok? Então, isso. E uma coisa também, uma questão de vibração, que é para você entender como as frequências graves elas vibram de maneira muito mais lenta. Se você toca duas notas iguais aqui, uma oitava né, com diferença de oitava, você vê que soa muito uniforme. Si, Si. Só que se você pega aqui algumas notas que elas não se encaixam muito bem porque ela tem uma vibração um pouco diferente, você consegue notar essa vibração. Quer ver? Ó, vou pegar aqui Si e Si bemol, né, uma oitava acima. Então, presta atenção esse ó. Porque elas estão vibrando de maneira diferente, em algum momento ela fica meio... Se você fazer aqui, já é muito mais rápido. Si e Si correto, né? Ó. Então, ó. Vou aqui. Só que aqui... essa vibração é muito mais rápida. Aqui. Então, eu queria mostrar isso, claro que ninguém toca dessa maneira aqui, só para você sentir a tensão que é que as notas graves soam muito mais lenta. Eu sinto a vibração aqui quando eu toco aqui, ó. Toda parte, essa estrutura aqui do instrumento, eu sinto mais a vibração. Se eu toco a mesma nota, eu não sinto isso, entendeu? Porque a vibração ela é muito mais lenta, ela faz você, ainda por isso as frequências graves, dá aquela batida no coração. Dando a conclusão aqui, um fone super versátil, que vale o preço, ok? Vale o preço, é um fone Basshead, vale o preço, para quem sabe o que quer, ok? Quem não sabe... cai fora porque ele talvez não vai se adaptar muito bem. Mas para quem sabe, quem quer algo grave, quem sabe mexer em tudo esse tipo de coisa, pode ser uma boa opção. Também é um fone muito bonito. Ele tem ótima opção, né? Tem tudo que você pode trocar. Um fone Basshead pra galera que curte música eletrônica, música pop. E também pode até às vezes flertar com a música clássica. Por que não? Tem gente que gosta de ouvir música clássica um pouquinho mais de grave também. Então é isso, um fone aqui que trouxe na prática algo aqui que às vezes eu falo, pô, vou ligar o baixo hoje para falar alguma coisa. Eu falo, melhor não, porque tem que tirar, ligar e fazer uma coisa, mudar e outra, mas hoje eu resolvi fazer isso daí e espero que você tenha gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais o baixo aqui, ou talvez até tocando alguma linha de baixo, alguma outra coisa, porque eu toco baixo, né? Então não peça algo de piano, porque eu não toco piano. Deixa aqui nos comentários e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.